RU é grande, tudo no RU é intenso, tudo no RU é muito forte, tudo no RU é mobilizador. E é um povo muito acolhedor. Todos os dias, centenas de estudantes passam por aqui. Pegam sua ficha, enfrentam a fila, servem sua comida e seguem o dia. Mas você já se perguntou quem são as pessoas por trás disso tudo? Quem que prepara, organiza, limpa e cuida? Quem que alimenta, no prato e no afeto? Minha primeira experiência com os alunos, para ser bem sério, eu estava um pouco nervoso, mas eles são bem compreensivos, são calmos, educados e deu para levar de boa. Eu, como trabalho aqui faz 2 anos, antigamente eu trabalhava na segurança. O sistema era ficha física, passou a ser tudo digital, o que facilitou bastante para todos os acessantes aqui que frequentam o RU. Assim que eu cheguei aqui, os funcionários aqui do RU me acolheram muito bem, os alunos também, e com o passar do tempo foi tudo ficando mais tranquilo. Por se tratar de trabalhar com um público bem grande, o conselho seria pode vir tranquilo, porque aqui é um povo muito acolhedor. Nos bastidores, há quem planeje cada detalhe. Tudo precisa acontecer com precisão e cuidado. O restaurante universitário é a nossa ação de maior impacto. E não é só por uma questão numérica, 1.600 refeições diárias, mas porque é uma das nossas ações onde atuamos diretamente com os estudantes. Nós estamos juntos, de segunda a sábado, presencialmente, com uma relação direta com o estudante. E isso traz para a gente uma grande responsabilidade, mas também um universo muito rico de informações, de ações, de formas distintas da gente impactar e atuar na permanência estudantil. Então, essa relação, ela é articulada de diferentes formas, não só na presencialidade diária dos nossos estudantes, mas através dos nossos canais de comunicação, onde a gente consegue também perceber as demandas e planejar as nossas ações através das nossas pesquisas de satisfação, através também de um trabalho muito próximo com os funcionários terceirizados da empresa, que apesar da ligação deles ser com uma empresa terceirizada, eles fazem parte da nossa história de maneira muito importante. Alguns deles já faz parte da equipe há 15 anos, então eles sabem muito bem o que é o restaurante universitário. Quando eu assumi a pró-reitoria, eu entendia, de alguns aspectos da pró-reitoria. Mas o restaurante universitário foi o setor que mais me impactou pela complexidade, pela grandiosidade. Tudo no RU é grande, tudo no RU é intenso, tudo no RU é muito forte, tudo no RU é mobilizador. Certo? Então, um atraso de 5 minutos em qualquer outro setor pode causar uma demanda, mas no RU gera muitas questões. Então, a gente pensa no funcionamento dele em todos os detalhes. Desde a compra, no acompanhamento, da compra, da execução, a produção. Então, exigiu conhecer muito bem o funcionamento do restaurante para poder entender e intervir de forma que ele pudesse ser melhor a cada dia. O restaurante universitário, ele impacta de forma significativa a permanência estudantil, garantindo o alimento, otimizando o tempo, porque também quem se alimenta no restaurante universitário, ele otimiza seu tempo, porque não só pela questão da praticidade, já está aqui no campus, mas também, principalmente, o estudante ele tem tão pouco tempo, para organizar todas essas atividades acadêmicas, e a alimentação no RU proporciona isso, porque o tempo de supermercado, de armazenamento, de produção,
ele já é uma preocupação a menos para ele, porque a gente já garante aqui dentro do restaurante universitário. A gente sabe, a gente entende, a gente sabe a dimensão do que é um restaurante fechado um dia. A gente recebe muitas histórias de como o restaurante universitário garante a permanência dos nossos alunos. Por isso que ele é tão importante para a gente. Por isso que ele é uma etapa do trabalho que a gente faz com muito zelo, com muita atenção. Porque a gente está trabalhando com o público em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E garantir a alimentação para eles é um papel nosso enquanto instituição. Porque a gente já recebe os alunos, a gente escuta, e aí a gente lembra, né, de todas as histórias, de todas as vezes que o nosso aluno sem o restaurante ele não estaria aqui. Então isso é muito pancada. Sou Miriângela Souza, sou nutricionista da Universidade Federal do Alto Parnaíba e atualmente estou no cargo de chefia da Divisão de Alimentação e Nutrição, né, que é a unidade administrativa responsável pelo restaurante universitário. Em relação à Divisão de Alimentação e Nutrição, a gente realiza atividades tanto administrativas como de fiscalização de contratos e também atividades de educação nutricional, né, que são atividades relacionadas a um projeto que a gente desenvolve desde o ano passado, que é a Nutrição em Foco, e trabalha a temática de alimentação e nutrição nas redes sociais da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que é a PRAE. Assim, em relação a mim, né, questão do tempo de trabalho aqui no restaurante, né, esse ano eu completei 11 anos que trabalho aqui no RU, e assim, como vocês podem observar, o RU é um local, um espaço, né, muito complexo, né, onde tem vários setores, vários colaboradores desenvolvendo várias atividades, né, diferentes, que culminam para um objetivo final, né, que é fornecer uma alimentação de qualidade para os usuários. Então, durante esses 11 anos que eu já estou aqui no RU, a gente vê muita gente, né, muitos colaboradores chegando, né, muita gente saindo, e durante esse tempo a gente sempre tenta, né, quando chega alguém novo, a gente fazer com que ele se sinta acolhido, né, e faça parte da família, né, se sinta à vontade e consiga desenvolver suas atividades, né, como devem ser realizadas. Oi, eu me chamo Moana, eu trabalho no RU há 10 anos e o meu trabalho basicamente é tratar de questões administrativas, né? Eu acompanho o dia a dia da produção de alimentos, do produzir ao servir, ao fechar, né? Entro de manhã, saio à noite, a gente passa muito tempo aqui, mas assim, no geral é um trabalho muito bom, é um trabalho que é gratificante, porque a gente que trabalha aqui sabe da importância desse trabalho para a comunidade acadêmica, a gente sabe o quanto que isso contribui na formação dos alunos. E é isso, assim, representa o que trabalhar no RU representa para a gente, é isso, sabe? É essa contribuição, é esse cuidado, né? Alimentar-se é ter cuidado, alimentar-se é ter segurança, tá? E eu acho que isso é muito importante para a comunidade acadêmica, eu acho que isso é o que conta, e isso nos gratifica, viu? De alguma forma, trabalhar aqui tem esse lado positivo. Antes de tudo ficar pronto, há quem pense, calcule, organize e cuide. Cada refeição é fruto de um trabalho coletivo e técnico. Olá, meu nome é Tatiane, sou nutricionista e responsável técnica da empresa Nutri Brasil, né? Uma empresa terceirizada que presta serviço ao UFDPA. Eu estou aqui atuando há 3 anos e a gente começou em 2022, depois da pandemia, né? A RU reabriu as portas, né? E eu comecei como caixa. Eu não era nutricionista, eu era caixa. E de caixa, a gente foi mudado porque a empresa já não podia mais, né, ceder o do caixa.
eu fui para a administração, certo? E depois da administração foi que eu me tornei nutricionista da empresa, né? E isso foi de grande importância para mim, aqui na UFDPA. O nosso trabalho aqui é planejar e administrar a preparação das refeições que são servidas à comunidade universitária. E essa administração, ela engloba várias etapas, como planejamento de cardápios, fichas técnicas, ao treinamento dos colaboradores, tem as compras, o recebimento de mercadorias e o monitoramento. Tudo isso para garantir uma refeição saudável e segura aos nossos usuários. Então, eu sou Ednelda, nutricionista do restaurante universitário da UFDPA, desde 2012. Atualmente, eu atuo na fiscalização do contrato do restaurante, né? E como fiscal, a gente acompanha a execução do serviço que é prestado aqui para garantir que as condições contratuais elas estão sendo cumpridas, né? Para garantir a qualidade do serviço. E aí, a gente realiza uma série de atividades relacionadas à fiscalização do contrato. Por exemplo, quando os gêneros chegam, a gente acompanha o recebimento para ver, né, a qualidade do material que está sendo trazido. Se tem alguma coisa que tiver em desconformidade, a gente vai pedir que seja devolvido, né, para não ser utilizado aqui. A gente também faz inspeção na área de armazenamento, né, tanto na área de armazenamento seco como na área de armazenamento frio. A gente vai ver a disposição lá dos gêneros, a organização, prazo de validade. Também aproveita para avaliar a questão de padrão de identidade e qualidade, né, porque no nosso termo de referência a gente tem um anexo bem grande falando como é que tem que ser todos os alimentos. Por exemplo, arroz, tem que ser um arroz parbolizado, longo, fino, tipo 1. Então, quando a gente faz essa avaliação, a gente verifica se esses padrões eles estão sendo cumpridos e também de acordo com o que é previsto na legislação para a identidade daquele alimento, né? A gente também avalia diariamente a preparação dos alimentos, né? Verifica se eles estão sendo preparados de acordo com os princípios sanitários, né? Para garantir a segurança da alimentação que está sendo produzida. Nessa perspectiva, quando os alimentos eles estão prontos, né? Uma hora antes do restaurante universitário abrir, a gente faz a degustação, né? A gente literalmente prova todas as preparações e a gente vai ver as características sensoriais dessas preparações. A gente vai ver cor, a gente vai ver sabor, aroma, textura. E se alguma coisa tiver em desconformidade, se tiver como corrigir, a gente vai pedir que seja corrigido. E se não tiver, a gente vai pedir que aquela preparação seja desprezada e não seja servida. Trabalhar no restaurante universitário foi uma coisa que eu sempre sonhei, né? Quando eu cheguei na graduação, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu tinha umas ideias ali, mas aquelas ideias de quem acabou de chegar na graduação, né? E aí, em um determinado momento, eu sou egressa da Universidade Federal do Piauí, eu fui estagiar, fazer um estágio extracurricular lá no restaurante universitário. E quando eu estagiei lá, eu falei assim, pronto, é aqui que eu quero trabalhar. E aí, na época, não tinha RU aqui em Parnaíba também, porque eu sou filha da cidade, né? E quando eu estava me formando em 2010, o restaurante universitário foi aberto. E eu disse, pronto, é lá que eu quero trabalhar. E aí veio o concurso, e aí eu fiz e estou aqui hoje, né? O concurso foi em 2012. Eu gosto muito de trabalhar nessa área de restaurante universitário e é assim, uma coisa que precisa de muita colaboração, né? Porque é uma coisa que não se faz sozinho. A gente tem a empresa que vai planejar o cardápio, mandar para a gente vai avaliar se aquele cardápio está condizente, pedir alterações ou não.
a gente depende do pessoal que prepara as refeições, do pessoal que distribui, do pessoal que faz a higienização. Então, é um trabalho muito coletivo, né? E é um trabalho muito sensível, né? Então, a gente procura sempre estar se integrando, né, com as pessoas. Inclusive, a gente sempre tem atividades aqui dentro do restaurante universitário para garantir exatamente isso, porque não adianta nessa área de trabalho você simplesmente dizer assim, olha, tem que ser feito assim. Você tem que convencer a pessoa, porque todo mundo tem uma cozinha na sua casa. Então, todo mundo tem um jeito de fazer as coisas na sua casa. E aí, aquele jeito que você foi acostumado a vida inteira, a pessoa considera que é adequado, né? E para uma cozinha industrial, não necessariamente. Então, por isso que é importante que você convença, né, de que deixar os vegetais durante 15 minutos lá no sanitizante é importante. E qual a importância disso? Então, é um trabalho contínuo que a gente faz também dentro do restaurante e precisa, né, dessa boa relação com os colaboradores, com a equipe como um todo. E é realmente um trabalho de equipe. Eu sempre estou conversando com eles em relação, né, a gente se unir, porque a gente é uma família. Porque ali não existe turno manhã e não existe turno tarde. Existe uma equipe que juntos trabalham para o melhor da RU. A gente divide trabalho e divide lazer. Então, todo mês a gente tem o nosso lazer, né? A gente faz a nossa confra, né? Se une todos, né? Assim, quando termina o expediente, a gente compra refri, bolo, fica conversando, né? Para se distrair, porque nem tudo é trabalho. Bom, um momento inesquecível, na verdade, foi um momento até de superação, né? Nós planejamos uma refeição para 1.100 pessoas e apareceram 1.200 pessoas, né? Então, nosso prato principal faltou por um período curto de tempo, né? Logo depois nós conversamos com a equipe, agilizamos o processo e todo mundo comeu e tudo deu certo. Apesar do pouco tempo que eu estou aqui, mas eu me sinto muito acolhida, né, e abraçada por toda a equipe. E para mim é uma grande satisfação fazer parte dessa equipe competente e disciplinada aqui do RU. Eles se apoiam, eles se escutam. Antes de alimentar os outros, alimentam laços. Eu sou Francisco José, sou almoxarifo do RU. Eu lembro da oportunidade, quando eu cheguei aqui só tinha uma vaga, era serviços gerais. O rapaz disse, vai encarar? Eu disse, vou. E aí passou o tempo, a dona Marli me deu uma oportunidade para mim ser almoxarifo, mudar o horário e fazer universidade. E eu estou fazendo as 3 coisas ao mesmo tempo. Quando eu entrei, como eu já falei, eu era serviços gerais, eu prestava bastante atenção, porque eu trabalhava à noite. E tudo que ele fazia eu prestava atenção. Aí nessa época também, a dona Tati, nossa chefe agora geral, ela me ensinou muito, me deu uns toques, eu fui pegando, e quando eu virei almoxarifo, foi fácil. Aqui no café da manhã, quando a gente chega, cada dia um traz uma coisa, outro traz um bolo, outro traz um pão, todo mundo se reúne, tipo uma família, a gente toma o café da manhã juntos e vai trabalhar. Aqui é uma família, e a gente entra às 6h30, toma o café da manhã e começa a trabalhar. Aqui o ritmo é corrido. Olá, me chamo Pedro, sou aqui do setor das bandejas e vou apresentar meu serviço para vocês. Esse aqui é a minha parte, onde eu boto a bandeja e eu retiro para cá, vem direto para o lixo. Aqui é a moça que lava, tira o grosso da bandeja, que é a dona Ana. Aqui é o Christian, que fica no setor dos talheres. Aqui é a máquina, onde a gente passa ela para secar, para lá esterilizar. É aqui essa máquina aqui que faz a função. Aqui no início sempre a gente é difícil, complicado, pois quando a gente entrou aqui a gente fica meio perdido, mas graças a Deus a equipe é super bem. Os pessoal sempre ajuda a gente. Então nunca tive como me desesperar, tipo, não vou conseguir fazer aquilo, pois o pessoal sempre ajuda a gente. Então fazer parte do RU para mim é super bem.
Só tenho gratidão por cá. Aqui, trabalhar aqui é muito bom, a energia daqui é muito boa. Os alunos passam umas coisas, tipo, uma energia boa pra gente, dá confiança. Então, para mim, é muito bom trabalhar aqui no RU. Fazer parte dessa parte aqui, já estou aqui há 4 anos. Então, para mim, é muito gratificante. Cada refeição servida carrega mais do que calorias. Carrega cuidado, presença e permanência. Estou aqui em média de 15 anos de jornada. É uma satisfação estar trabalhando aqui até hoje. E tem algumas memórias onde o início de tudo, isso se deu por conta do seu Baluz, que era um do diretor, que já se passou. Para mim é uma grande satisfação estar trabalhando aqui, e, né, servindo uma coisa que é sagrada, uma coisa que é da humanidade, e uma boa relação com os alunos, sempre procurando valorizar, respeitar e entender cada um na sua situação. Trabalho aqui no RU desde 2023. Eu sou tipo volante, ajudo na cozinha, trabalho na salada, gosto de trabalhar, gosto do que faço e sou feliz no que eu faço. Já vai fazer 2 anos que eu trabalho aqui, né? E o que me marcou no primeiro dia que eu comecei a trabalhar, né? Que eu botei meu currículo, estava precisando, eu comecei nas bandejas, né? Nas bandejas, passei 1 ano lá, né? E fui transferida de lá para cá e aí, o que me marcou foi o primeiro dia que eu vim trabalhar. Eu gosto de trabalhar aqui, eu me sinto bem aqui, no horário que eu venho, o horário é ótimo, né? O horário, né? Que eu entro 10h30, né? Mas só que eu chego 10 horas todo dia, que eu vou fazer as amostras, né? Todo dia. E está sendo maravilhoso. Para mim é bom demais, eu gosto desse horário. Para mim é uma grande satisfação ter essa amizade com aluno, onde aqui eu fiz amizade com vários alunos de outras cidades. E algo assim muito interessante é que muitos vêm para cá, não têm família e tem uma certa dificuldade de se manter. O restaurante hoje é um local muito importante, principalmente para aqueles que vêm de fora e muitas das vezes humildes. Todos não moram aqui, né? Já vêm de fora para vir para cá. Então aqui eles acham que aqui são a casa deles, né? Então a gente tem que tratar bastante bem eles, né? Porque aqui é a casa deles, né? É o almoço e a janta, né? Então, para eles é uma coisa boa, maravilhosa para eles, né? Porque como eles não têm a família deles do lado, né? Então, eu acho que a família deles somos nós, né? Que faz, né? Faz o almoço, faz a janta. Então, para eles, eu acho que seja bom, né? Temos aqui também, assim, algumas coisas que ficam na minha memória. São pessoas que eu tive, alunos que eu tive amizade, assim, uma certa amizade, e que ele se sentia assim numa segurança de muitas das vezes pedir o valor do bilhete para se alimentar. E aqui esses momentos assim para mim marcou muito e ficou na minha memória de que a dificuldade existe para esses alunos. Quando um aluno chega para você pedindo R$2, R$1 para comprar uma ficha ou 2 fichas para se alimentar, significa dizer que ele está colocando toda uma força de vontade em vez de estudar, onde muitos não valorizam. Uma das coisas que mais me marcou também aqui foi um certo período que houve um recesso, né, de férias dos alunos, e um desses alunos não tinha como voltar para casa pela sua dificuldade. Então, esse aluno perguntou se a gente poderia dar um emprego para ele, um trabalho temporário, só em troca do alimento, por ele ter que se manter na cidade. Isso para mim foi uma coisa que me marcou muito, mostrando mais ainda a vontade de estudar. Aqui nós somos uma família,
como toda família, tem horas que a gente quer puxar a orelha de um e tal. Mas é uma família grande, unida. Eu particularmente, eu acho todos bom pra mim, né? Não sei se eles gostam de mim o mesmo que eu gosto deles, né? A união. O amor entre os funcionários todos, né? Todos. Que todos que entrassem gostem de todos nós, né? Em outubro do ano passado eu infartei, inclusive estava em horário de trabalho, todas as que me socorreram foram muito prestativos comigo, tive um apoio muito grande de todo mundo, da equipe da salada, da equipe da cozinha, da administração, de todos aqui. Eu fui muito bem acolhida e foi imprescindível o acolhimento e o apoio e a ajuda que eles me deram. Porque senão hoje eu não estaria aqui. É sentir que eu nasci de novo. Estou bem, graças a Deus, depois de tudo que eu passei. E é sentir que voltei à vida, querendo mais e mais e mais viver e estar sempre na companhia desse pessoal maravilhoso. Eles são rostos que muitos não veem, mas que alimentam vidas todos os dias. São gente que alimenta de corpo e de alma.